Agora escutei a voz, né? Falando de você ainda um pouco, você não morre mais. É? Aonde? O carro tá aqui encadeirando. Ah, cadeirão. Seguinte. Tem que ser um por vez, né? Hein? Tem que ser um por vez, né? O quê? Esses aqui tem que ser um por vez. Certo? É. Por vez. É, não adianta. Mas daí na hora da votação utilize esse daqui que tem tudo aqui pra você ler. Aqui a gente só põe o. Ok. Melhor. Que é Mas tá melhor. aqui, ó. Hã? Tá aqui o requerimento. Eu sei, não, os requerimentos estão aí, mas os projetos? Não, tá igual. Tá igual, senhor. Ah, Isso não. aqui. Eu peguei errado. Tá aqui, ó. Não, esse aqui é um aqui. Isso aqui tá certinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 3. Requerimentos a ser votados. Esse aqui é, Ah, tá. esse aqui é Figura em pauta. Figura em para a pauta. próxima sessão. Boa noite. Declaro aberta a 49ª sessão ordinária do segundo período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero cordial boa noite a todos. Texto bíblico, Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plena. Como o senhor veio para cá, as coisas boas. Bom, obrigado. Em discussão, a ata do dia 10 de julho de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do regimento interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Requerimento de autoria do vereador Nagel, de acordo com o regimento interno, requer envio de expediente ao excelentíssimo secretário de Estado da Educação, Sr. Flávio Arnes, solicitando que sejam incluídas no cronograma de obras da Secretaria sob sua responsabilidade as seguintes obras em nosso município: estudos técnicos para a implantação de câmeras em todos os colégios estaduais, conforme relação em anexo. E a justificativa a seguir pelo próprio vereador. Requerimento assinado pelo vereador Adalberto Araújo, de acordo com o regimento interno, requer que sejam prestadas informações ou adotadas as medidas pertinentes acerca da denúncia de que o senhor Manuel Fernandes Rodrigues Frutuoso, nomeado administrador regional da Ilha do Mel, nos termos do decreto municipal número 1667, de 1º de julho de 2014,
pelo menos até o dia 12 de agosto de 2014, ainda não havia se apresentado ao seu posto de trabalho. Outro requerimento assinado pelo vereador Adriano Ramos, de acordo com o regimento interno, requer o envio desse ao senhor prefeito municipal Edson Kersten. Questiona sobre construção de novos CMEIs e ampliação da oferta de vagas de educação infantil no município. A justificativa a seguir pelo próprio vereador. Projeto de lei assinado pela vereadora Arnaldo Maranhão, que denomina-se de Professor Levi Jorge, a uma rua ou logradouro público da cidade de Paranaguá. Tá, não. Resumo das indicações do dia do vereador Josias Ramos ao prefeito municipal. Solicita manutenção de rede de iluminação pública próxima à Escola Rural Municipal Antônio Fontes, na colônia São Luís. Estudos técnicos para extensão de rede elétrica e colocação de braços de luminária nas proximidades da mercearia Zé Pernambuco, na colônia São Luís. O vereador Marquinhos Roque solicita ao prefeito municipal disposição de banheiros químicos na Praça Manuel Eufrásio Correia, Praça dos Leões, às terças, quando da realização da Feira da Lua. Melhorias na iluminação da Praça Eufrásio Correia, revitalização do largo localizado na Praça Eufrásio Correia, implantação de lombada na Rua Washington Luiz, em frente ao portão principal do Colégio Estadual Maria de Lourdes Morozovski. Solicita também asfaltamento na Rua Comendador Correia Júnior, até as proximidades do Colégio Nova Geração. Arborização e revitalização do Aeroparque, revitalização da Praça do Japão, no bairro da Ponta do Caju, colocação de tela de proteção no alambrado do campo da Vila Cruzeiro, colocação de iluminação e calçamento na Rua 2, no bairro Beira Rio, na Ilha dos Valadares. E, por último, pavimentação na Rua 40, na Vila Bela, na Ilha dos Valadares. O vereador Márcio Costa solicita ao prefeito municipal a colocação de um sinaleiro na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nas proximidades do Caique e Bombeiro. O vereador Maranhão solicita ao prefeito municipal melhorias na Rua Áurea Pereira Martim, limpeza nos pontos de transporte coletivo por toda a extensão da Avenida Roque Vernalha e também na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, e que a empresa Aviação Rocio, em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Paraná e a Guarda Civil Municipal, realizem ações para coibir o vandalismo, algazarras no interior dos coletivos após as 22 horas. O vereador Valdir Leite solicita ao prefeito municipal serviços de reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Tertuliana da Cruz dos Santos, no Parque São João. O vereador Nagel solicita ao prefeito municipal a revitalização da Rua Marechal Deodoro, no Centro Histórico, instalação de lixeiras nos pontos de ônibus, instalação de semáforos na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, esquina com a Avenida Curitiba, ampliação de cobertura de ponto de ônibus na Rua Manuel Correia, entre a Avenida Roque Vernalha e a Avenida Samuel Pires de Melo. Abertura de rua na continuação da Rua Clemente Nardelli, no bairro Vila dos Comerciários. Abertura de rua na continuação da Rua Cosme Damião, no bairro da Labra. Pavimentação asfáltica na Rua Roma, em toda a sua extensão, do Parque Agar, e estudos técnicos para implantação de cobertura de ponto de ônibus na Rua Manuel Correia, entre as ruas Ildefonso Munhoz da Rocha e a Rua Dilon Mader. Instalação de semáforos na Avenida Bento Munhoz da Rocha, esquina com a Rua Capibaribe, no bairro Jardim Guaraituba. O vereador Adriano Ramos solicita ao prefeito municipal a intervenção do município junto ao governo do Estado do Paraná a respeito da situação da Avenida Bento Rocha. Solicita também a Cabiagos de Paranaguá a recomposição asfáltica da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, do trecho da Sambaqui Motos até a Escola Luz Brasileiro. O vereador Nagel solicita a Cagepar fiscalização das obras junto às redes coletoras de esgoto. A vereadora Sandra Neves solicita ao prefeito municipal drenagem e pavimentação da Rua 23, no trecho entre a Rua 21 e Rua 28, lateral da Igreja Batista, do bairro Vila Bela, na Ilha dos Valadares. Solicita também troca de lâmpadas na Rua 28, em frente à Peixaria Pereira, na Vila Bela, ambas no Valadares. Senhor presidente, era o que tínhamos para o momento. Vereador Nagel, por favor. Não gostaria que Vossa Excelência colocasse em apreciação a inversão de pauta para esta noite. Já está no painel? Vereadora Sandra? Tá, ok. Em discussão. Inversão da pauta. Em votação. Verbal? Não, na máquina. É que eu tenho uma reunião às 9 horas e eu não posso perder porque já marquei na quarta-feira passada, eu perdi e não pude estar nessa reunião e hoje eu tenho que estar lá.
Tudo bem, vereador. Vereador Josias? Agora foi. Aprovado. Em discussão, a redação final do projeto de lei 4.317/2014, que institui no calendário oficial de eventos do município o troféu Imprensa de Paranaguá, de iniciativa do vereador Antônio Ricardo Santos. Em discussão. Não, essa não vai dar para fazer em bloco. Não vai, não pode. Não vai. Não. É, redação final realmente é só uma. Em votação. É, tem uma só. Uhum. Dá para ser sim. Segunda discussão, sim. São 3, né? Não, a 196 foi o pedido de vistas do vereador Josias, que vai ficar para terça-feira. Né? Aprovado. Então eu vou ler aqui os projetos em segunda discussão. E nós vamos votar em bloco. Em discussão, o projeto de lei número 4.300/2014, que suprime e desafeta de categoria de bem de uso comum do povo, incorporada como bem dominical a parte da estrada velha do Rocio, autoriza alienar a área de terra que especifica da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 4.330/2014, que denomina de Doutor Alcindo Cruz Filho como nomenclatura de rua, logrador ou próprio municipal. Em discussão, o projeto de lei número 4.331/2014, que declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação do Litoral Paraná, IDECPAR, de autoria do vereador Ivan da Fafpar. Em discussão. Única discussão. Vai discutir, vereador? Segunda discussão. Na verdade, então eu vou justificar meu posicionamento. A votação vai ser única também? Oi? A votação será única também? Será única. Então eu vou justificar, porque na primeira votação, alguns eu votei favoravelmente e, se não me engano, outros contrariamente, e ainda houve abstenções. Então eu vou me abster de todas as votações, até porque acredito que não vai influenciar no resultado, senhor presidente. Em discussão. Vereador Leite Júnior. Está ali? Está ali. Aprovado. Requerimentos a serem votados.
Em discussão e votação, o requerimento do vereador Adalberto Marcos de Araújo, protocolado sobre o número 1868/14, solicitando informações quanto à denúncia de que o senhor Manuel Fernandes Rodrigues Frutuoso, administrador regional da Ilha do Mel, ainda não se apresentou ao seu posto de trabalho. Em discussão? Discussão, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, senhores internautas. Obrigado, vereador. Este requerimento é motivado diante de uma denúncia que nos chegou de que o senhor Manuel Fernandes Rodrigues Frutuoso, nomeado em 1º de julho de 2014, administrador regional da Ilha do Mel, pelo menos até o dia 12 de agosto, 12 deste mês, pelo menos, ainda não havia se apresentado ao seu posto de trabalho. Então, diante desta informação de que os moradores ali estabelecidos sequer conhecem, sequer tiveram notícia deste novo administrador, é que nós estamos apresentando este requerimento para que sejam prestadas informações relativamente a essa situação, inclusive se houve pagamento de vencimentos por parte desse servidor. Então é nesse sentido, senhor presidente, que eu peço o apoio dos colegas para esclarecimento deste fato. Em discussão? Em votação? Carlinhos? Votou? Rejeitado o pedido. Convido o vereador Ivan da FAFPAR a assumir os trabalhos. Tem um requerimento da minha autoria que eu gostaria de discutir. Em discussão e votação, o requerimento do vereador Adriano Ramos, protocolado sob o número 1871 de 2014, solicitando ao prefeito informações sobre a construção de novos centros municipais de educação integral, CEMEI, e a ampliação da oferta de vagas aos munícipes. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, não somente eu, como tenho certeza que todos os vereadores têm sido questionados e procurados em relação a vagas, né, nos nossos CIMEIs, né, e eu fiz na minha justificativa que a educação infantil hoje ela faz parte, né, da educação básica, e o acesso a ela é um direito de todas as crianças, garantido pela Constituição de 1988. E tem muitas mães que necessitam trabalhar, e eu não sei qual é o tipo de seleção que beneficia um grupo de crianças em detrimento de outras, né? No entanto, hoje em Paranaguá, assim como todo o Brasil, as vagas ofertadas na educação infantil não atendem a toda a demanda existente. Quando falamos dessa modalidade de ensino, é impossível, né, nós falarmos da ampliação da oferta de vagas sem a construção de novas instituições. Então, o meu questionamento, a minha pergunta ao Executivo, qual a previsão do aumento do número de vagas para os próximos 2 anos? E como estão os encaminhamentos do programa Brasil Carinhoso, né, que algumas das ações do programa é ofertar novos centros de educação infantil. E eu tenho certeza que o prefeito municipal tem se esforçado, junto com a secretária, para que essas vagas, né, possam ser ofertadas, ampliadas, porque a necessidade, a demanda é muito grande no município de Paranaguá e também em demais municípios. Nós estamos falando especialmente do nosso município, da qual nós legislamos. Então, eu gostaria do apoio dos pares para que nós possamos ter esse documento oficial de como está encaminhado isso
e para poder responder para a população que sempre nos pergunta, né, dessas vagas. Inclusive tem uma creche que está saindo agora lá no Jardim Iguaçu, e eu gostaria de ter esses esclarecimentos aí para poder informar a população. Senhor presidente, o pedido do nobre vereador é muito importante. É pena que podia ser apenas uma indicação, né, porque, da mesma maneira, a secretária de Educação iria atender. Digo isso porque eu já tenho feito o pedido de 5 novas escolas municipais. E tenho feito pedido de 9 novas creches. Inclusive, ontem eu estive em reunião com o prefeito, ele já pediu para marcar uma data, estar eu, secretário de Obras, o prefeito e a secretária de Educação, a secretária Hilda. Nós estaremos vistoriando a creche, o CEMEI lá do Vila Marinho, qual tive 2 dias atrás lá fazendo uma observação. Está um grande vandalismo, quebraram todas as portas, está em fase de acabamento, não sei, foi infeliz aquela parada, poderia estar já inaugurando, e estaremos lá, estaremos no Porto Seguro, que também está em fase de inauguração, e também vou estar com o prefeito no Jardim Esperança, que eu tenho um pedido nessa casa, que do lado da creche existe uma praça, e os próprios moradores me procuraram que fizesse alguma coisa, porque põem lâmpadas, põem um banco, eles quebram tudo. E então eles acharam por bem que o prefeito tome providência de passar aquela praça, desativar a praça e passar o terreno para a creche, para ampliar a creche, porque ela não está atendendo a demanda das crianças naquele lugar. Da mesma forma, no Jardim Santos Dumont já existe uma área, foi um pedido da população, já fiz o pedido à secretária, já fiz ao secretário, na verdade, o Pedro, no ano passado, e também está contemplado naquela região uma nova creche. Então, nós temos um total de 9 pedidos de novas creches. Só que eu não usei, vereador, não usei requerimento, porque eu acho que para tratar com o prefeito e com os secretários, nós podemos trabalhar em cima de uma indicação. Nós protocolamos na casa, e depois vamos conversar com o secretário, ele bondosamente, atenciosamente procura nos atender, e pelo menos da maneira que eles tenham me atendido. É o que eu tinha. Em discussão, vereador. Senhor presidente, eu quero louvar a iniciativa do vereador Adriano Ramos, que sempre traz à casa discussões importantes, discussões ligadas aos interesses realmente de quem mais precisa. Quero parabenizar também pela forma como aborda esse assunto, inclusive porque a gente ainda está procurando alguns outros elementos antes de formalizar alguma representação perante o Ministério Público, mas também há uma suspeita aí de que algumas obras teriam sido paralisadas justamente pela sua inadequação e por falta de gestão ou por falta também pela temeridade da pessoa que certifica determinada obra, não queria assinar. E curioso que a mesma empreiteira que falhou na construção de uma determinada edificação foi contratada para construir uma outra sem sequer ter concluído a primeira. Então, há muitas coisas obscuras, como de resto em muitas coisas, infelizmente, que acontecem no nosso município, na administração municipal. Então, é importante que se faça essa indagação, inclusive porque, sendo um requerimento em nome da casa, né, conforme a previsão regimental, o Poder Executivo tem o prazo legal de 30 dias para responder, para atender o questionamento, para informar dessas previsões. Me parece, inclusive, que há recursos governamentais que estariam sendo perdidos em função dessas inadequações. Então, é importante que se traga luz sobre esses questionamentos, se esclareça a opinião pública, porque realmente nós somos abordados constantemente, inclusive com reclamações de que a fila de espera não tem sido observada pela ingerência de políticos, né, de apadrinhamentos em detrimento de algumas pessoas. E, desde logo, quero também deixar a sugestão para a população que, se souber, faça como em determinada região em que os pais se reuniram
e exigiram que fosse observada, divulgada a lista de espera e observada aquela lista, sob pena de denunciação. Porque realmente esse tipo de ingerência só prejudica esse processo, digamos assim, legal para a escolha de vagas. Então, senhor vereador, eu quero reiterar aqui os meus cumprimentos a Vossa Excelência e dizer que estarei votando favoravelmente. Para discutir, senhor presidente. Discussão, vereador. Senhor presidente, um requerimento muito simples, né? Simples. O vereador citou pena, né? Não é pena. É uma prerrogativa desse vereador que foi eleito pela população, que trabalha da forma que acha que deve trabalhar. Às vezes com indicação, às vezes com requerimento. Eu que tenho que decidir isso junto com a minha assessoria. E não vejo nada demais em perguntar qual é a previsão do aumento de número de vagas. Qual é o problema nisso? Não vejo problema nisso. Até conversei com o senhor prefeito e falei, prefeito, tem algumas situações que a gente precisa de um requerimento para poder informar a população, porque se torna um documento oficial, né? Uma resposta oficial. A indicação responde ou não, se quiser. E o requerimento tem 30, como o vereador Adalberto falou, podendo prorrogar para mais 30. Então eu não vejo dificuldade nenhuma em se poder aprovar um requerimento muito simples, mas muito simples mesmo, que só está perguntando em relação às novas vagas, para a gente poder informar a população para os próximos 2 anos. Eu tenho certeza que existe um planejamento na prefeitura e volto a dizer, o prefeito está extremamente preocupado com isso, porque ele sabe que há uma dificuldade de vagas. Então, este vereador só quer saber para os próximos 2 anos como isso vai proceder. Nada mais. Por isso que eu peço a ajuda dos pares para que nós possamos ter uma resposta oficial do Executivo. Nada mais. Não tem nada de mais nisso. É o que eu tinha, senhor presidente. Apenas para complementar e exemplificar que a escolha, né, do tipo de encaminhamento, do tipo de proposição é uma prerrogativa do vereador, do parlamentar. Ainda outro dia nós discutimos aqui outra situação de extrema importância que poderia ter sido formulada através de indicação, mas que foi formulada através de requerimento, que era um requerimento solicitando informações por que de estar engavetada a questão lá, o processo do alvará para a construção do Polo Shop. Também poderia ser feito por indicação. Também poderia ter sido conversado direto com a secretária, o secretário competente, no entanto, se optou por fazer o requerimento. Então, fica dentro realmente da esfera da prerrogativa do parlamentar escolher se é indicação ou se é requerimento. Obrigado, senhor. Em discussão. De forma bastante rápida, a bancada vai apoiar o seu requerimento, vereador. Até porque é um assunto de interesse de toda a coletividade. Não há nada de revanchismo contra determinado político ou coisa parecida. Então, a bancada de sustentação do prefeito vai votar com o seu pedido porque atende uma necessidade de toda a cidade de Paranaguá. A questão do Polo Shop foi retirada na sessão anterior, porque eu vou trazer a notícia aqui, presidente. O assunto aqui é da creche, tem o nosso apoio de toda a bancada. E em discussão? Com a palavra, vereador. Eu agradeço o apoio porque, volto a dizer, o prefeito está extremamente preocupado com essa questão. A secretária também está preocupada com essa questão. E eu gostaria só de, oficialmente, ter uma resposta. Nada mais. É muito simples, mas a população precisa saber, para os próximos 2 anos, o que vai acontecer com as nossas vagas dos nossos CMEs. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Vereador, eu só quero avisar também, que eu esqueci de salientar que eu vou votar favorável, sim. Obrigado. O requerimento é muito bom, mas o que eu quero sugerir é que uma indicação depois de protocolada, pelo acesso que nós temos ao secretário, qualquer secretário ou prefeito, você tem a liberdade de conversar e fazer acontecer. Dá-se muito ênfase ao requerimento, mas eu tenho aqui em minhas mãos aqui 2 requerimentos. Nós temos um requerimento aqui que o vereador pergunta quais os livros, cartilha e material didático oferecido sugerido pelo MEC. Teve a resposta? Nós ficamos aqui numa certa sessão, até 11 horas da noite, tratando de 4, 5, 6 requerimentos. Teve requerimento que levou meia hora
discutindo, coisa que poderia ser, esse é um dos requerimentos que aconteceu na época, coisa que com uma indicação, simplesmente o secretário faz a leitura, é protocolado, e o vereador corre atrás e pode ser atendido. O requerimento pede esclarecimento sobre serviço de corte de galhos de árvore. Levou meia hora discutindo aqui, não teve efeito nenhum, não teve resposta. A minha preocupação é essa, que tu faz um requerimento onde cabe uma indicação, leva-se meia hora discutindo e não chega a canto nenhum. Sendo que o vereador tem liberdade para conversar com o secretário, com o prefeito, para resolver essa situação. Para discutir, senhor presidente, eu Discussão, agradeço o apoio do vereador Nagel e, numa certa oportunidade, o vereador citou um requerimento, não sei se é de minha autoria, mas eu solicitei a Copel, porque a Copel estava fazendo cortes de galho de árvores e deixando para a prefeitura se virar, e não é dessa forma. A Copel tem que ter responsabilidade, não é só cortar e deixar na rua, não. Então, por isso que eu fiz um requerimento para cobrar a senhora Copel, que cobra caro pelo serviço prestado, mas o serviço dela não termina. E eu recebi a resposta, sim, desse requerimento informado da Copel, só para deixar claro, tá, presidente? Obrigado. Em discussão dentro do assunto. Senhor presidente, Qual a palavra, vereador? E a respeito do requerimento também para a Secretaria de Educação e sobre o MEC, apenas a guisa de esclarecimento, acredito que tenha sido de minha autoria, e foi um requerimento extremamente importante diante da perspectiva, assim como aconteceu em outras cidades do país. A indagação era se estava sendo oferecido aos nossos alunos, inclusive do ensino das primeiras séries, dos primeiros anos letivos, material pornográfico. E foi igualmente encaminhada a resposta, na época muito bem atendido pelo secretário Pedro Ine, que nos informou, trouxe ali os exemplares que estão sendo distribuídos aos alunos. Então, são temas importantes, relevantes e que têm sim a devida resposta. Então, eu não sei do que eu acho que o vereador está equivocado. Alguém vai discutir? Discussão? Aqui, para discutir, senhor. Só para sugerir, então. Qual a palavra, vereador? Já que você traz em requerimento, transforma em requerimento para discutir na casa, quando o vereador tiver a resposta, tenha a gentileza de passar essa informação para todos os vereadores. Teve seu trabalho de discutir, de votar, então os vereadores têm que ter conhecimento. Agora, isolado, não. Senhor presidente, para discutir. Em discussão, vereador. O vereador está pedindo, a gente tem que responder, né, senhor presidente? Quando eu trago a resposta, eu uso o plenário. Inclusive o vereador Ricardo, quando estava nessa casa, fez essa cobrança, que quando nós tivéssemos uma resposta dos requerimentos, nós trouxéssemos. E eu sou vereador de primeiro mandato, de primeira viagem, então aprendi, agradeço ao vereador Ricardo por ter solicitado, e todos os meus eu trago ali no plenário, senhor presidente. Faço o pronunciamento sobre o assunto. Senhor presidente, sem querer polemizar, mas apenas para esclarecer, muito embora seja, né, o vereador aqui com menos experiência, quando aprovamos um requerimento, esse requerimento ele é formulado e encaminhado em nome da casa. Então, eu suponho que a resposta venha para a presidência, para a mesa executiva, que a partir dali distribui para os senhores vereadores. Agora, se não for desta forma, eu sugiro que revejam os procedimentos administrativos, porque, né, então, lamento aí essa confusão. Em votação? Agora vai. Vereador Adriano? Vereador Adalberto? Vereador Márcio Costa? Vereador Adalberto?
Aprovado. Convido o vereador Adriano Ramos a assumir os trabalhos. Em discussão, em votação, o requerimento do vereador Benedito Nagel, protocolado sobre o número 1873/14, solicitando ao secretário de Estado de Educação, Flávio Arnes, que sejam incluídos no cronograma de obras e estudos técnicos para implantação de câmaras de segurança em todos os colégios estaduais do município de Paranaguá. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, na verdade, uma observação, em todos os colégios, mas vai em anexo a relação dos colégios que foram pedidos, né? Porque não é todos os colégios estaduais, mas todos que estão na relação. Desculpe, todos estão na relação? Em anexo à relação. Ah, certo. Tá? Senhor presidente, Posso ler os colégios aqui, vereador, para deixar pode ler, por registrado? gentileza. Colégio Estadual Alberto Gomes da Veiga, Colégio Estadual de Alexandra, Colégio Estadual Arthur Miranda Ramos, Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, Colégio Estadual Carmen Costa, Colégio Estadual Cidália Rebelo Gomes, Colégio Estadual Viana. Didio Viana, né? Desculpe? Didio Viana? Não tem D. No Parque São João, deve ser o Didio, mas tem que acertar a redação ali que está errado. Didio Costa, faltou o D. Colégio Estadual Helena Viana Sundim, Colégio Estadual Dr. Caetano Munhoz da Rocha, Colégio Estadual José Bonifácio, Colégio Estadual Maria de Lourdes Morozovski, Colégio Estadual Porto Seguro, Colégio Regina de Melo, Colégio Estadual Roque Vernalha, Colégio Estadual Vidal Vagnoni, Colégio Estadual Zilado Santos Batista. Pois não, vereador, pode Obrigado, continuar a senhor discussão. presidente. Senhor presidente, a observação que eu tenho feito, tenho passado em alguns colégios e a gente vê que existe muito ato de vandalismo, tanto na parte externa como na parte interna. Infelizmente, é duro ter que dizer isso. Os alunos vão ali para aprender e existe colégios que estão com problemas dentro de pedração, estragado dentro do colégio. Então, interno e externo, a câmera. Não é nada para vigiar professores ou professoras, não é isso. Mas é para ter esse cuidado de proteger o patrimônio. E na parte externa, que vem a parte mais delicada, porque existe uma aglomeração muito grande de jovens na frente desses colégios. No colégio municipal, quase não se vê isso, porque são crianças, né? Crianças, adolescentes. Já no colégio estadual é adolescentes e jovens, na faixa de 16, 15 anos, 14 anos, e aonde que está o perigo de realmente a passagem de drogas. Então, esses tempos atrás, eu parei na frente de um colégio, não me identifiquei, fiquei dentro do carro e fiquei observando. 3, 4 jovens na esquina, faziam um sinal para um que vinha no portão, chegava ali, ele ficava olhando e ficava dando sinal lá dentro, a pessoa vinha para falar com ele, e ali onde é que passa a droga, né? Então, esse é o cuidado que eu tomei de pedir providências ao secretário Flávio Arnes e encaminhar também ao deputado Nele Prevô e a nossa coordenadora aqui do Núcleo Regional, que é a Selma, para que se tome providência de ver a possibilidade de colocar essas câmeras para, quem sabe, cuidar melhor e a gente poder ter mais segurança. É o que eu tinha. Em discussão? Pois não, vereador. Fazer um adendo e complementar, se houver a possibilidade de encaminhar uma cópia deste à Secretaria de Estado de Segurança Pública, porque isso vai ter que ser centralizado num local para que possa se administrar essas informações, né? Isso seria interessante a Secretaria Estadual de Segurança Pública, para que eles possam também trabalhar de forma integrada, da mesma forma que hoje, aqui no município de Paranaguá, a Secretaria Municipal de Segurança Pública trabalha de forma integrada com as escolas do município. Em discussão? Em votação?
Aprovado. Figura em pauta para a próxima sessão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 31/2014, de autoria do vereador Ivan da Fafipar. Projeto de emenda à Lei Orgânica 32/2014, oriunda do Executivo Municipal. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a dar denominação de Emílio Patrício a uma rua logradouro público ou próprios em nosso município, da autoria do vereador Márcio Costa. Projeto de lei dispõe sobre a apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais no município de Paranaguá, autoria do vereador Adalberto Araújo. Dispõe sobre a obrigatoriedade, projeto de lei número 4216/14, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bebedouros sanitários para atendimento de usuários nos estabelecimentos bancários no município de Paranaguá, do vereador Adalberto Araújo. Projeto de lei 4304/14, que declara de utilidade pública o grupo de fandango Pés de Ouro, do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de decreto legislativo 403/14, que concede o título de cidadão honorário ao engenheiro civil Mário Alfredo Miller, da vereadora Larissa Castilho. Projeto de decreto legislativo 404/14, que concede o título de honra ao mérito ao atleta paralímpico Augusto Luiz Ávila, do vereador Adriano Ramos. Projeto de resolução 387/2013, dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar pela Eficiência da Administração Pública Municipal, entidades paraestatais e da outras providências, do vereador Adalberto Araújo. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos. Lendo a extensa pauta que teremos para a próxima sessão, e tendo em vista os apelos deste parlamentar, para que o projeto de resolução apresentado para a criação da Agenda Paranaguá, cujo objetivo era justamente reunir as principais lideranças sociais, políticas, sindicais da nossa cidade, comunitárias, para elaborar um documento, um protocolo de intenções aos senhores candidatos a governador do Estado, né, através da qual a nossa comunidade iria sinalizar para esses candidatos aquilo que nós entendemos que seja necessário. E aí, senhor presidente, quando eu vejo uma pauta tão extensa dessa de projetos, né, com o devido respeito, né, nossa companheira, e ela não tem culpa disso, porque foi a mesa executiva que encaminhou para a votação, né, tramitou assim extremamente rápido, né. A vereadora Larissa propôs aqui o título de cidadania honorária ao engenheiro civil Mário Miller, que é o engenheiro da Águas de Paranaguá, da CAB, né. Eu acho que esse projeto é importante, né, tem lá as suas razões, mas eu penso que o projeto, que poderia ou não ser aprovado pelo plenário, que é o da Agenda Paranaguá, poderia também ter sido encaminhado com a mesma celeridade, senhor presidente. Então, em razão desse flagrante descaso, né, eu peço a retirada, senhor presidente, do meu projeto que pretendia criar a Agenda Paranaguá, e eu vou, de repente, encaminhá-lo para alguma entidade, alguma associação daqui que queira promover este debate, ou quem sabe até, senhor presidente, encaminhar para outro parlamento, para outra Câmara Municipal aqui do nosso litoral, porque talvez lá haja um interesse maior, digamos assim, para encaminhamento de um projeto dessa envergadura. Então, senhor presidente, eu deixo aqui o requerimento para que seja retirado, né, o nosso projeto que pretendia criar a Agenda Paranaguá. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Convido o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Adalberto Araújo.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, população que acompanha a sessão pela internet. Inicialmente, senhor presidente, na condição de vereador filiado ao Partido Socialista Brasileiro, eu quero externar aqui a nossa perplexidade diante do falecimento, da tragédia que vitimou o nosso candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Realmente pegou a todos nós de surpresa, está gerando uma comoção nacional em função das circunstâncias, em função do carisma que detinha o presidente nacional da sigla, e nós desejamos realmente que a sua família e todo o povo pernambucano que aprendeu a admirar este governador, que foi governador e se reelegeu e deixou o governo com mais de 80% de aprovação. Nós queremos externar aqui o nosso pesar e a nossa solidariedade aos seus familiares e conterrâneos do estado de Pernambuco, como de resto a toda a nação, que se sente um pouco mais desamparada num momento político tão importante como o que vivemos. Dizer também, senhor presidente, da nossa expectativa agora, em relação à escolha do nosso ou da nossa futura candidata. Fica aqui a nossa expectativa, muito provavelmente seja indicado o nome da companheira Marina Silva como cabeça de chapa, e nós estamos aí aguardando, e vamos sim rumo à vitória nas próximas eleições para eleger candidato do nosso partido ou candidata como futuro presidente dessa nação. Que os ideais, que o legado de Eduardo Campos permaneçam vivos sempre. Senhor presidente, dizer também da nossa decepção em razão do indeferimento do requerimento que apresentamos nesta noite, que pedia esclarecimentos, que pedia informações a respeito da denúncia trazida pela população da Ilha do Mel, pelos moradores insulanos, em relação ao seu administrador regional, que foi nomeado, segundo portaria, ou segundo decreto municipal, em 1º de julho, mas que até o momento não deu o ar da sua graça, não se apresentou no seu posto de trabalho lá na Ilha do Mel. Os moradores, pelo menos até o dia 12, estavam ansiosos em conhecer o seu novo administrador regional da Ilha do Mel. Então, e sequer foi debatido o requerimento, foi simplesmente reprovado, rejeitado, quando a nós, diante de uma denúncia tão grave como essa, a gente precisava saber se houve pagamento de salário, por que é que não se apresentou, se está doente, qual que é o problema, qual que é o motivo. Agora, o que não pode, penso eu, é nos silenciar diante de uma situação dessa, a gravidade de uma situação dessa. Outro dia trazíamos à casa a denúncia de estagiários fantasmas, agora funcionários ou servidores comissionados de 2º escalão, que estão recebendo, até prova em contrário, recebendo sem trabalhar, enquanto o professor, o profissional do magistério, aguarda ansiosamente pelo que é de direito, pelo piso nacional do magistério, pelo seu retroativo, enquanto os servidores públicos municipais, que vestem a camisa, que carregam o piano, têm de receber lá a reposição anual da inflação em parcelas a perder de vista, ou melhor dizendo, não vamos ser tão cruéis assim, não é um carnê das Casas Bahia, foi só em 3 vezes, né? Mas fica realmente soando como um disparate, como um assinte para a população e, em especial, para o servidor público que trabalha, ganha o seu provento minguado, enquanto uns poucos abonados e abastados ganham sem trabalhar. Então, aqui a minha decepção, sequer podemos debater o motivo, né, ou as razões pelo indeferimento de um requerimento que, no meu modo de ver, é um requerimento importante, senhor presidente. Dizer também, senhor presidente, parabenizando Vossa Excelência pelo encaminhamento do pedido de informações aprovado pela Casa, no que diz respeito às unidades de ensino do nosso município, as vagas nas creches, as vagas nas escolas, porque realmente é uma reclamação, é uma reivindicação bastante latente nos bairros, e estranhamente, para determinadas situações há vagas, para outras não. Parece que até fila para a creche anda sendo furada por influência ou ingerência política, o que é lamentável. Fica aqui o nosso alerta à população, exijam por parte do diretor do estabelecimento que publique a relação de espera, a lista de espera das vagas nas creches, nas escolas.
para que possa ser feito com transparência o preenchimento destas vagas, senhor presidente. E se houver ali algum tipo de irregularidade, que seja trazido, que seja denunciado. O que não pode é fazer o jeitinho brasileiro, né? O que não pode é deixar assim a situação desta forma. E por último, senhor presidente, também lamentar que o nosso projeto de resolução, que pretendia criar a Agenda Paranaguá, tenha sido por mim retirado em função de que até o momento não veio para a mesa. Era um pedido, ou era um projeto que pretendia reunir as principais lideranças do município para fazer um protocolo de intenções aos candidatos a governador do nosso estado, para que nós, como lideranças, indicássemos as nossas prioridades, as nossas necessidades. Quem sabe, talvez, a ASIAP queira encabeçar este processo, quem sabe a Câmara Municipal de Morretes, de Pontal do Paraná, se interesse por um projeto como esse que nós apresentamos. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlinhos da Ilha. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, demais vereadores, plateia que nos dá honra de sua presença, senhores jornalistas, internautas que nos acompanham. Vivenciamos por 5 oportunidades a condição como candidato a vereador, e diante desse projeto de mais de 20 anos, sempre buscando o melhor, fazendo que as coisas realmente prosperassem, e hoje, na qualidade de vereador, de uma legítima representação política da Ilha dos Valadares, não poderia ser diferente, e com uma responsabilidade muito grande, representando uma comunidade hoje superando 25 mil habitantes, uma comunidade que hoje supera em número populacional mais de 220 municípios em nosso estado, uma população, como eu sempre aqui coloco, uma cidade dentro de outra cidade. E na noite de hoje, senhor presidente, senhores vereadores, é com bastante contentamento, muito orgulho, estar fazendo aqui registro do meu 100º pronunciamento. Assim como faço registro também das 202 indicações encaminhadas a diversas secretarias do município, segmentos de nossa cidade, segmentos do nosso estado, uma marca que procuro fazer com muito zelo, fazer com muito respeito, de estar aqui todas as semanas, dando respostas aos nossos munícipes e aquelas pessoas que confiaram seu voto, nos colocando, defendendo, procurando levar e dar o melhor, qualidade de vida aos moradores da Ilha dos Valadares, aos moradores dos demais bairros de nossa cidade, uma tarefa que realmente dispõe de muito tempo, dispõe de muita paciência, muita perseverança, muito trabalho, muita dedicação, e que a cada dia que passa, vemos acontecer, assim como foi a nossa sugestão para a criação da linha da saúde, e muito bem acolhida e acatada pelo senhor prefeito municipal. De outras ações, indicações que aqui foram apresentadas. Portanto, estar fazendo o que você gosta,
estar fazendo tudo aquilo que você almejou é por demais gratificante, senhores vereadores. E assim, de uma forma bastante transparente, objetiva, ordeira, intransigente, é que iremos seguir o nosso trabalho junto à Câmara Municipal. E poder responder aos nossos eleitores tudo aquilo que pode estar ao nosso alcance. Pois, como sabemos, somos e temos nossas limitações como vereador. Portanto, senhor presidente e demais vereadores, fraterno que nos prestigia, era o que eu tinha para o momento. A todos, um bom final de semana. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Maranhão. Essa palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador. Presidente, eu quero saudar entre nós o Laércio Simplício, do Corpo de Bombeiros, nosso amigo de infância lá do Costa e Silva. Seja bem-vindo com a sua esposa aqui na casa. Saudar a todos os nossos ouvintes pessoalmente aqui, até pela internet e imprensa. Eu, na qualidade de vereador e presidente municipal do Partido Socialista Brasileiro, quero, nessa oportunidade, assim como fiz já, mandando condolências à família do Eduardo Campos. Falei hoje com o meu presidente estadual, Severino, que é da família, não de sangue, mas da família de amigos do Eduardo, do seu avô Miguel Arras, pernambucano também, que eu é. Quero, nessa oportunidade, também deixar registrado nos anais da casa, até para uma notícia triste que abalou o Brasil inteiro, o falecimento trágico, né, do nosso presidente e maior líder do Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos. Eu estive na Convenção Nacional, em Brasília, no dia 28 e 29 de junho, quando da homologação da candidatura do Eduardo com a vice Marina Silva, e lá a demonstração da simplicidade do homem, né? Um rapaz que, desde os 21 anos, 2 mandatos de deputado, aí aos 49 anos, já estava no 2º mandato de governador do Pernambuco, o governador mais bem avaliado do Brasil. Na sua reeleição, ele foi reeleito com 80% dos votos de Pernambuco. Então, numa reeleição, um cidadão consegue 80% dos votos, é porque é muito bom mesmo, né? Poderia até não ser eleito presidente, mas iria fazer a diferença nos programas eleitorais, na sua vida, na sua conduta. Desde a infância, líder estudantil, e galgou degraus de forma muito rápida e de competência, né? Atuando de forma muito forte na criminalidade no estado de Pernambuco, indo até para as ruas, junto com a polícia militar do estado de Pernambuco. Tem episódios marcantes do Eduardo Campos. E, lamentavelmente, é a vontade de Deus, a gente tem que entender, é muito difícil. Não adianta agora achar culpados, ou muitas notícias desencontradas nesse momento. A verdade é que o Brasil perdeu um líder mesmo, um estadista, um rapaz que ia chegar à presidência da República, se não fosse em 2015, mas ia chegar porque ele tinha perfil para isso. A sua liderança natural já mostrava isso no perfil do Eduardo. E lá em Brasília, quando ele chegou no auditório que ia ter a convenção, me recordo muito disso aí, a simplicidade do homem, assim, passando pelo meio, conversando com todo mundo, abraçando a todos, sem aquele choque de segurança, de parafernália, simples, de camisa por fora ainda, assim, camisa branca ele estava, passando e conversando com todos, assim. Então, o Eduardo Campos está num bom lugar, certamente, com o seu avô Miguel Arras, e continua a vida. O PSB vai escolher agora um novo nome, daqui 8 dias, vamos às lutas, vamos às ruas levar uma nova proposta. Então, deixar aqui, realmente, em nome da nossa presidência municipal, dos filiados todos, do vereador Adalberto, que também é PSBista, de todos os filiados do partido, nosso mais profundo reconhecimento e gratidão por tudo que o Eduardo fez lá em Pernambuco e queria fazer no Brasil. Mas é a vontade de Deus, temos que acatar e levantar a cabeça.
Na última sessão, eu protocolei aqui nessa casa um requerimento, e até usei a tribuna de forma bastante forte, como sempre tenho feito, com a questão da demora na liberação do alvará de construção do Polo Shopping, ali naquele terreno, numa área privilegiada de Paranaguá, onde funcionava o supermercado Condor. Hoje é um grande mocó, talvez o maior mocó de Paranaguá é ali, no antigo Condor, numa área privilegiada. O prédio já foi sucateado, depedrado. Hoje ali é um esconderijo de marginais, de usuários de droga, daquelas pessoas que estão na escuridão, não querem a luz, não querem a salvação, então nesse caminho. Mas esse mocó, numa área privilegiada da cidade, nós questionamos aqui na casa a demora. E a nossa intenção não foi apontar culpados ou falar, você é o culpado. Não existe culpado na demora. O que nós pedimos aqui foi agilidade no processo. Se tem investidores, como esse do Polo Shopping, como o da Lojas Americana, como o novo shopping lá na Academia do Poças, tem que agilizar o processo. Não podemos deixar que pessoas sentem em cima do processo e não faça a prefeitura rodar. A prefeitura passa por séria dificuldade financeira. O ex-prefeito deixou a cidade quebrada. Todos nós sabemos. O prefeito atual conseguiu a certidão negativa faz 2 meses só. Então, a nossa cobrança aqui, e através de pronunciamentos, até no nosso programa na Rádio Litoral Sul, e aqui através do pedido de informação, inclusive retirada porque teria e teve ontem uma audiência, uma coletiva de imprensa, onde a secretária Débora tirou a dúvida de todos da imprensa. Existiam algumas mudanças no projeto, ela falou, não tem culpados, todos nós somos culpados, e a grande notícia é que segunda-feira já foi emitido a guia para pagar as taxas, o Polo Shopping tem que recolher umas taxas, como todas as construções, e que no máximo em 30 dias a obra começa. Então é isso que nós queremos. A intenção nossa aqui realmente é puxar a orelha de quem está sentado no processo, sem dúvida, sem medo de cara feia, doa quem doer. Eu não estou aqui para agradar fulano, ciclano, cargo comissionado da prefeitura, não. Eu tenho que ver que existe encravado no centro de Paranaguá um maior mocó do município. Perto de 3 colégios, onde muitas senhoras vão no supermercado. Então, alguma coisa tem que ser feita. E estamos elaborando já com a nossa equipe um projeto de lei, 2 projetos de lei, inclusive, dando um prazo para que os alvarás de construção sejam liberados. Aí tira o poder, que tem muita gente na prefeitura que está com poder. Não, a obra só acontece com a minha assinatura. O que é isso? Que poder é esse? Manda mais não. Pensa que pode mandar mais que o prefeito da cidade? O shopping, o posto de gasolina, o apartamento, só sai com a minha assinatura. Então vamos estipular um prazo para liberar o alvará de construção. E outra questão, os mocós que tem ali, tem em frente ao Banco Santander, tem nos bairros mais próximos do centro, tem um monte de mocó. Os proprietários deixam os terrenos abandonados, casas e imóveis velhas, servindo de mocó. Também vamos cobrar um projeto de lei aqui. Ou a prefeitura notifica o proprietário, ou a prefeitura interdita o imóvel para demolir e cobra a multa do proprietário no talão de IPTU, com autorização judicial, isso pode ser feito. Agora, não pode, terminando já, presidente, não pode ter mocó em várias esquinas, bandidos marginais que ficam ali consumindo drogas e saem para apavorar as famílias de bem da cidade, e a prefeitura ficar de braços cruzados, como se nada tivesse acontecendo. Morreu uma senhora, mataram uma senhora em frente ao Banco Santander. Será que tem que matar outras pessoas inocentes nesses mocó para tomar uma providência? Então, a coletiva foi feita. Não vou representar no meu pedido de informação, porque não há necessidade, presidente e vereadores, porque a resposta da Débora Temporão, foi contundente, prática e objetiva. Agora nós vamos cobrar. Não pense que vamos ficar sentadinho em processo, tendo que conversar para liberar o alvará de construção. Não pense. Nós vamos até o final dessa luta. Goste ou não goste. Obrigado, presidente. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan da FAFIPAR. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Um cordial boa noite a todos, aos que nos assistem pela internet, aos presentes e aos vereadores. Senhores, o que me traz à tribuna essa noite, nós estamos fazendo um projeto de emenda à lei orgânica do município para que seja votada na próxima sessão, agora, semana que vem.
e que, anualmente, até o dia 31 de março, em sessão especialmente designada para esse fim, vem aqui até esta Casa de Leis o secretário de Fazenda para prestar esclarecimentos com relação à parte financeira do município. No entanto, o que aconteceu na última sessão especial em que o secretário da Fazenda esteve a esta casa para prestar os seus esclarecimentos? Pelo menos do meu ponto de vista, eu não tinha como questionar absolutamente nada, porque eu não tinha conhecimento prévio do relatório. O objetivo desta emenda que nós estaremos, já peço antecipadamente o voto dos vereadores, para que nós aprovemos na próxima sessão, é para que esse relatório que vai ser explanado pelo secretário municipal de Fazenda, ele chegue nas mãos nossas, dos vereadores, com prazo de 48 horas, para que nós possamos analisar e fazer questionamentos pautados em fatos, em certezas, porque senão fica muito complicado. Fiquei extremamente chateado por ser um representante da comunidade Paranaguara e não poder fazer nenhum tipo de questionamento dentre tantos e tantos questionamentos que a população de Paranaguá nos faz diariamente, seja no mercado, seja na fila do banco, seja onde for. O povo pergunta como é que estão as contas do município. E eu fiquei realmente bastante chateado por não ter condições técnicas de fazer questionamentos relevantes e de interesse da sociedade paranaguara. Um outro assunto, de antemão, peço já o voto dos demais vereadores para que não haja maiores explanações na próxima sessão, mesmo porque o vereador pode e deve ter conhecimento prévio de qualquer relatório que seja de interesse público, e principalmente nós vamos participar de uma sabatina, que é um questionamento de um braço do Executivo, seja ele qual for, qualquer secretaria que for. Agradeço já antecipadamente já a colaboração dos demais vereadores. Outro assunto que me traz à tribuna esta noite, é uma pena que nós tenhamos aqui poucos da imprensa, mas o motivo principal é que grande parte da população acompanha a sessão pelo jornal. E trago esta noite, mais uma vez, o lamentável fato, episódio que aconteceu com este vereador, como já é de conhecimento de grande parte da população. Quando o tempo me permite, eu trabalho de bicicleta pela manhã, e a quarta vez, nesse ano, que eu quase fui atropelado ali nas imediações do Colégio Estadual, pela falta de respeito dos motoristas com relação às leis de trânsito. Está cada vez mais difícil. O que acontece? A modal ciclismo é eficiente, barata, faz bem para a saúde, e hoje nós criticamos, ao longo de vários anos, Viação Rossio, preço está caro, tarará. Só que todo mês, na cidade de Paranaguá, adentra aí 200 carros, 230 carros aproximadamente por mês. Calcule isso daqui a 4 anos, porque o povo prefere, lamentavelmente, andar com o seu veículo particular a adentrar um ônibus que é caro, e então, enfim, é questão é particular de cada um. Ou seja, a tarifa não vai baixar, vai cada vez aumentar mais, porque está diminuindo o número de pessoas que fazem uso do transporte coletivo. Não tem como baixar, o empresário não vai baixar. Vai chegar um tempo, que não vai demorar muito, que as empresas de transporte coletivo vão dizer o seguinte: bom, eu vou ter que parar de trabalhar, não estou dando conta dos custos. E aí a população, que deveria estar andando de bicicleta, mas não o faz por falta de respeito às leis de trânsito, não é por falta de ciclovia, muito pelo contrário. Nos países do primeiro mundo não tem, grande parte, não tem ciclovia, o povo anda na calçada ou na beiradinha da avenida, só que as leis são cumpridas. O respeito ao pedestre, ao ciclista e aos demais são colocados em primeiro lugar. Todo mundo sabe os seus direitos e cumpre os seus deveres. Então é importante que isso seja noticiado pela imprensa paranaguara, para que os nossos motoristas de veículos automotores, dentre de todos eles, inclusive aquelas bicicletas, que é um automotor hoje, tenham consciência do seu dever, de cumprir o seu dever, que é respeitar as leis de trânsito. Então eu venho indignado mais uma vez, porque daqui a alguns dias, lamentavelmente, eu não quero que ninguém vá me visitar lá no hospital, lá, ou visitar qualquer munícipe que seja. Isso é lamentável. E ali é um local muito perigoso, e em frente ao fórum, já fui atropelado, quase fui atropelado também em frente ao fórum. É lamentável, as leis de trânsito não estão sendo cumpridas na cidade de Paranaguá, e isso é falta de educação, educação, não é falta de conhecimento, é falta de educação. E é lamentável que isso aconteça num município que nem o nosso aqui, que a cidade é plana, todo mundo pode fazer uso da modal de ciclismo.
Todos podem fazer. Só que para isso tem que motivar. E para que haja motivação tem que ter segurança. E a segurança parte da educação. Não adianta colocar um guarda municipal em cada esquina. O que adianta sim é cada um de nós, frente ao volante ali, saber que as leis de trânsito devem ser cumpridas. Agradeço a atenção de todos, que Deus nos abençoe, que nos livre e nos guarde aqui na rua, né? Obrigado. Convido o próximo e último orador a ocupar a tribuna, o vereador Edu. Quatro vezes só esse ano? Daqui a pouco o senhor vai para o livro Guinness. Esse é coisa do suplente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Presidente, vereadores, a imprensa, Larry César ali, sempre atento. Senhor presidente, iniciamos o pronunciamento fazendo algumas solicitações, pedidos. Primeiramente, eu pedido a nosso secretário de Segurança Pública, Cícero, para que a Guarda Municipal faça rondas com maior frequência ali na Praça Tupi, na Vila Guarani, onde não é diferente de outras praças, de outras localidades também. O uso flagrante e a céu aberto com relação às drogas. Então, é necessário que a Guarda Municipal faça essas aparições ali para que iniba tal situação. Outra solicitação, pedido ao secretário Juarez Amates, urgentemente que faça melhorias nas vias públicas da região ali do Jardim Iguaçu, Vila Marinho, porque está difícil até para fazer campanha, senhor presidente. Né? Imagina para o ir e vir trabalhar no dia a dia. Então, peço ao Juarez a sensibilidade e a capacidade, comprometimento que ele tem com a administração para que, o mais rápido possível, possa dar atenção àquela região. Outro pedido também com relação à via pública no Jardim Ouro Fino, na Avenida Leonel de Moura Brizola, onde era a antiga Rua do Ouro, também a via está em um estado de calamidade, então lá no Jardim Ouro Fino. Senhor presidente, deixa eu registrar também, agradecer as manifestações de apoio da população parnanguara e também do litoral, com relação à postulação deste vereador candidato a deputado federal pelo litoral. Me sinto envaidecido pelas manifestações de apreço, carinho, andando pelas ruas da nossa cidade. A população vê e a gente sente, né, essa necessidade da representatividade da nossa região junto à esfera federal para que, através deste cargo, dessa função, possa, logicamente, atender principalmente o litoral do Paraná, tão esquecido com relação a verbas, né, investimentos do governo federal, onde quando vem valores, quando vem verba, não rejeitando, mas é muito aquém da importância da nossa cidade, porque vem 200 mil de verba, senhor presidente, 300 mil, 350. O que você faz com um valor desse, vereadora? Então, é muito pouco. Nós queremos e precisamos e merecemos valores elevados para que possamos construir viadutos, possamos fazer investimentos na área de saúde, não dessa forma que, infelizmente, há anos, Paranaguá vem sendo tratada, né, pegando só as migalhas. Então, vamos começar a conscientizar a população e, logicamente, se for a vontade de Deus, que seja um Parnanguara que vá, logicamente, defender os interesses da nossa região. E, por último, senhor presidente, indo na esteia dos nossos colegas do PSB, com relação, vereador Maranhão, à fatalidade ocorrida essa semana, com o nosso presidenciável Eduardo Campos, um dos excelentes nomes para conduzir a nossa república a partir do ano que vem. Eu assistindo pelo YouTube a matéria que foi vinculada em rede nacional, através do Jornal Nacional, né,
eu senti que o nosso presidenciável, Eduardo Campos, ele deixou uma mensagem, não de forma objetiva, de forma intrínseca, nas suas palavras, quando ele ecoava, manifestava na cabeça da nossa população, nosso Brasil, que estavam acompanhando, o sentimento de mudança. Ele deixou de forma intrínseca registrado que o Brasil precisa mudar, o Brasil precisa oxigenar. Não podemos mais compactuar com a situação que vem nos últimos anos, nos últimos 4 anos, né? Essa forma que foi planejada, que foi, na realidade, ela foi planejada de forma má. Não vou entrar nos detalhes, mas todos nós sabemos a forma que foi arquitetado este plano para governar o Brasil por 20 anos. Então, ele deixou esta mensagem na sua manifestação, na sua última manifestação, da oxigenação, na mudança. Ele não disse que seria ele, mas ele deixou, no meu entendimento, bem claro que o Brasil precisa mudar. Era o que continha para esta noite, senhor presidente. Não há mais oradores para essa noite, senhor presidente. Só um aviso para todos os presentes, os vereadores, não usarem o elevador, que tem um probleminha ali no cabo de segurança, então não fazer uso do elevador. Pô, eu que estou sendo perseguido aí. Então. O projeto de resolução 387/2013, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar pela Eficiência da Administração Pública Municipal, entidades paraestatais e da outras providências, o vereador Adalberto Araújo, foi retirado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.